Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com o nosso canal de comunicação com vocês, da Seara de Amor. Vamos começar a nossa noite. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Eva. Vamos então, Cláudia. Hoje nós temos um tema bastante importante, né? Mas também assim vai mexer com certeza muito conosco, porque é um tema que, bom, eu não posso falar nada porque eu não sou ansiosa, então para mim está tudo bem, né? Aí vamos ver como que vai ser, né? Essa questão. Não estou nem um pouco ansiosa para começar, estou tranquila, né? Boa. Já perguntei até para ele se tem dicas, né? Eu também sou um pouco ansiosa, para quê, né? Então, pois é. Mas boa noite, pessoal. Eliane, o Marcos Antônio Bravo, a Lilian, a Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ionísio, presidente. Seja bem-vindo. Marcos, Edna, boa noite. Então, vamos começar. Hoje nós temos um tema, como nós estávamos falando, bastante interessante, né? Andréia, Raquel, Thalita, Virgínia, Nayara, boa noite. Vanusa, boa noite, sejam bem-vindos. Vanessa. O nosso tema de hoje, ele traz algumas inquietações em todos nós, e principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que é a questão da Covid e trazendo aí a ansiedade, né? Dona Maria Adler, tia Mariquinha, boa noite, que bom vê-la conosco. Antes de começar de fazer a nossa prece, eu gostaria de fazer uma leitura, é do livro do Eduardo Carmelo, né? Supere a arte de lidar com as diversidades, tá? A página que eu quero ler, ela se intitula Não Seja a Slogan de Ninguém. Uma mulher muito bonita e simpática chega a uma velha cidade e é recebida com inveja e petulância. As mulheres do povoado rapidamente marcam sua presença, presenteando com uma bandeja antiga e velha, cheia de lixo e esterco. A mulher recebe o presente e manda dizer que em breve retribuirá a graça. Ela restaura e dá um belo polimento na bandeja e devolve com belíssimas e raras flores, acompanhadas de um saboroso e perfumado bolo de nozes. Por fora do presente, um cartaz com os dizeres: cada um dá aquilo que tem de melhor. Que nessa noite possamos dar o nosso melhor para todos, né? E para nós mesmos. Vamos então fazer a nossa prece para começarmos a nossa noite. E hoje nós vamos pedir a nossa companheira Cláudia para fazer a prece para nós. Por favor. Você fez de propósito só para não me deixar ansiosa, né? Tá vendo? Já estamos vivenciando o tema. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a tua obra, sobre o Evangelho e também de conhecermos um pouco mais sobre nós mesmos. Obrigada, Mestre, pelo amor que vivenciamos nos últimos dias, pela oportunidade de servir e que possamos nos conectarmos à espiritualidade maior e rogamos a Ti, Senhor Jesus, que inspire o nosso orador para que possamos doar cada vez mais durante os próximos dias e vivenciar tudo aquilo que aprendemos. E assim, agradecemos de todo o nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, pela maravilhosa noite e pela palestra que se inicia. Que assim seja. Muito bom. Então, nós vamos, nessa noite, né, com muita calma, com muita tranquilidade,
né, receber aí o nosso companheiro Carlos Santana. Nós não estamos ansiosos, estamos zen, tranquilos, né? Então, hoje está tudo certo. Traz para nós aí a questão da ansiedade, que não nos aflige. Sim, que bom, que bom. Vamos tentar. Primeiramente, um abraço a todos aí da Seara de Amor, aos companheiros, aos amigos, né? Companheiros de trabalho, de luta, irmãos de fé, muita saudade de todos, né? E também dar uma boa noite aí a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook nesse momento. Sejam todos bem-vindos e que nós possamos ter uma noite de estudo abençoada e profícua. Então, como a Eva já disse, o nosso tema hoje é ansiedade, né? Esse transtorno que tem causado tanto prejuízo, tanto sofrimento a grande parte da população mundial. E não é à toa que a depressão e a ansiedade são as duas maiores doenças hoje no planeta, que mais crescem no planeta. Então, a ansiedade é essa sensação de desconforto, de medo intenso, às vezes nervosismo, uma preocupação exagerada, né? Ela também está presente numa ampla gama de transtornos psiquiátricos, incluindo os transtornos de ansiedade generalizada, também a síndrome de pânico, a fobia, né? E apesar dessas doenças serem diferentes entre si, todas elas apresentam a angústia e também a disfunção especificamente relacionada à ansiedade e o medo. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos no primeiro lugar no ranking da ansiedade. Por isso que nós temos que estar vigilantes para combater a ansiedade e identificar os seus sintomas que são tão maléficos a todos nós. A ciência vai dizer que a ansiedade é um sentimento que se assemelha ao medo, né? Ela tem sintomas emocionais, físicos e até comportamentais, muito desagradáveis. A ansiedade é aquele sentimento vago, que você não sabe de onde vem, sentimento apreensivo, e que nos traz uma inquietação causada por um medo excessivo de uma coisa que ainda não aconteceu. Já o medo é uma coisa verdadeira, concreta, real, que eu consigo identificar a causa, né? Eu estou com medo por causa disso, então eu consigo. Já a ansiedade é diferente, porque nem sempre eu consigo identificar a causa. É uma situação que ainda não veio, que eu não estou vivenciando. É um medo excessivo de algo que ainda não aconteceu, e isso me traz sintomas desagradáveis. Na verdade, todos nós passamos por períodos de ansiedade. Isso é uma coisa totalmente natural. O que é chamado de ansiedade normal ou ansiedade natural. Eu vou fazer uma viagem muito esperada, eu fico ansioso. Uma festa muito aguardada, eu fico ansioso. Eu vou prestar um vestibular, um concurso público, de alguma forma eu fico ansioso. Vou fazer uma grande apresentação, eu fico ansioso. Então, todos nós experimentamos na nossa vida períodos de ansiedade. Esses sintomas fazem parte da nossa vida e até nos ajudam no nosso crescimento. Essas situações de desafios que nós enfrentamos são sensações ruins, mas que é natural. Na medida em que nós passamos por ela, ela nos traz crescimento. Mas é algo específico que eu consigo identificar as causas. Então, a ansiedade é um sinal de alarme que dispara num determinado estímulo percebido pela pessoa, algo perigoso. É uma reação a alguma situação que estamos vivendo, é uma reação. Vamos agora citar essa pandemia, né, que nós estamos passando, onde esse isolamento social, todas as dificuldades que nós estamos enfrentando em decorrência disso, pode gerar uma ansiedade, né? Mas é uma ansiedade que tem a causa definida, é a pandemia. Essa ansiedade, mesmo nós sabemos que é normal e que tem uma causa conhecida, mas ela pode gerar sintomas emocionais e físicos. Ela pode gerar pensamentos pessimistas e catastróficos,
pode ser uma alteração de comportamento, de humor. E pode aparecer também no físico uma aceleração dos batimentos cardíacos, um apeito no peito, sudorese. Esses são sintomas físicos da ansiedade. Essa ansiedade normal que tem uma causa que é proporcional à intensidade dessa causa e à sua duração. Ou seja, no caso da ansiedade por causa da pandemia, ela vai crescendo de acordo com que a situação vai piorando. Ela é proporcional à intensidade da pandemia e à sua duração. Então, quanto mais essa situação permanecer, quanto mais for se agravando, mais intensa pode se tornar a minha ansiedade. O meu medo, a minha aflição, o meu desespero, ele vai aumentando na medida em que mais pessoas vão se infectando, morrendo, e isso vai chegando perto de mim. É um conhecido, é um amigo que contraiu, que faleceu, e isso vai ficando muito tenso. E a minha ansiedade, então, aumenta. Então, isso pode me trazer uma angústia, uma irritação ou uma tristeza, uma mudança de humor e até uma depressão. Por isso, a necessidade de estar atento para que ela não se transforme numa ansiedade patológica, né? Agora, a ansiedade patológica já é aquele transtorno que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Essa ansiedade, esse desconforto, essa tensão é algo que eu sinto por algo desconhecido. Diferente da ansiedade normal, onde eu sei onde está a causa, a ansiedade patológica é difícil de você identificar a causa. E ela tem vários sintomas emocionais e vários sintomas físicos, como crise do pânico, preocupação excessiva, dificuldades de concentração, nervosismo, desequilíbrio nos pensamentos, medo de que algo ruim vai acontecer na minha vida, e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E isso passa para o nosso organismo, para o nosso físico, nós somatizamos, e nós temos os sintomas físicos que são palpitações, dores no peito, respiração ofegante, a fala acelerada, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, tensão muscular, né? Irritabilidade, enxaqueca, insônia e muitos outros sintomas que é catalogado pela ciência. Então, a ansiedade patológica ela não está ligada a um evento em si. Por isso é difícil descobrir a causa. E quando se descobre a causa, nós vamos perceber que ela é totalmente desproporcional aos sintomas que a pessoa está sentindo. Ou seja, a ansiedade é maior do que a causa. Às vezes é um sofrimento muito grande por algo muito pequeno, mas que para aquela pessoa que está passando aquilo no momento, ela se torna enorme. Então ela não consegue fazer ali uma autoanálise e se equilibrar. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essa ansiedade normal não venha a se tornar uma ansiedade patológica. Se não cuidarmos, nós vamos incorporando a situação ao que está acontecendo. Vou me acostumando aos diversos sintomas emocionais, psicológicos, que está acontecendo durante o evento. E assim eu vou achando que aqueles sentimentos de medo, de angústia, de tristeza, de irritabilidade, fazem parte da minha vida. Eu vou aceitando aquilo sem me cuidar, sem me tratar. E aquilo acaba fazendo parte da minha vida, mesmo depois que o evento acabar. Então, nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas que estão vivendo esses distúrbios de ansiedade, psicológicos, emocionais, podem não sair desse quadro, mesmo depois que a pandemia acabar. E pior, podem acabar desenvolvendo quadros mais graves, como síndrome do pânico, fobias diversas, um medo muito mais excessivo. E aí, acaba se transformando num ansioso patológico. Então, na ansiedade patológica, o indivíduo sofre com mais intensidade os sintomas físicos do que na ansiedade normal. A ansiedade patológica ela é muito mais severa, porque ela causa prejuízo em várias áreas da nossa vida. É como se a minha ansiedade ela fosse me sufocando a cada momento.
Quando esses sintomas de medo excessivo, de uma coisa que não aconteceu, começa a me causar problemas, então eu sei que a minha ansiedade passou a ser patológica. E ela tem alguns sintomas que a gente tem que verificar. Se eu já sou um ansioso patológico. Como? Quando a minha ansiedade já está prejudicando o meu trabalho. Estão prejudicando o meu relacionamento. Estão interferindo na minha família, nos meus amigos. Quando está prejudicando os meus estudos por falta de foco. Quando esses sintomas me trazem um mal-estar físico muito grande. E o mais importante que nós temos que observar, quando esses sintomas começam a ficar frequentes. Aí nós temos que tomar cuidado. A pessoa começa a desenvolver um perfeccionismo muito grande. Pensamentos negativos passam a integrar a realidade da pessoa ansiosa de achar que algo ruim vai acontecer com ela a qualquer momento. Pode aparecer dores agudas em várias partes do corpo sem causa aparente. A pessoa vai no médico com muita dor e ele não consegue identificar, não há uma causa aparente. Assim como a fibromialgia é um dos grandes sintomas da ansiedade. Quando algo que eu fiz ou algo que eu não fiz se transforma num processo de culpa, gerando esse processo de ansiedade. Então, algo que eu fiz para alguém e me arrependo me causou esse processo de culpa, ou algo que eu não fiz e deveria fazer para alguém também me causa esse processo de culpa, isso pode me trazer esse processo da fibromialgia. E isso é apenas uma pequena relação dos sintomas que podem ser desenvolvidos numa ansiedade patológica. Por isso, nós temos que fazer uma análise e verificar se nós estamos inseridos dentro de algum desses processos sintomáticos. Porque cada indivíduo reage emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, diferentes à ansiedade. E se estamos nós inseridos em algum desses quadros, temos que, então, buscar uma ajuda mais qualificada de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, de um psiquiatra, mas também o tratamento espiritual. E quando nós falamos em tratamento espiritual, o pessoal fala, mas por que o tratamento espiritual? Porque a causa da ansiedade, sua origem é espiritual. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. A ansiedade é uma imaturidade do espírito. Então, nós temos a nossa origem espiritual. Então, a ansiedade, ela é espiritual. Nós não estamos falando de obsessão, por enquanto. Ela também acontece. Mas a causa original, ela é espiritual. E depende de vários fatores, dentre eles, de existências passadas. De como nós lidávamos, por exemplo, com a questão da transitoriedade da vida, né? Da mortalidade do corpo físico e da imortalidade da alma. De como nós lidávamos com o medo da morte, do que viria a ser depois. Se os meus equívocos, os meus erros seriam punidos, e de que forma essa justiça divina me alcançaria. E sofrimos lá antecipadamente essas questões, e isso foi tornando inerente à alma humana. E também o fato de, muitas vezes, reencarnarmos para passar uma prova difícil, ou uma expiação dolorosa, mesmo tendo a bênção do esquecimento, várias vezes um sentimento de abatimento, de angústia, começa a se apoderar do indivíduo quando se aproxima a data da prova ou da expiação, gerando nele, assim, uma profunda amargura. Muitas vezes também a não aceitação íntima dessa vida que eu estou vivendo pode me gerar também grande amargura. De um inimigo com o qual eu vou ter que receber no seio da família, um inimigo de outras vidas, e hoje pode vir como filho, como alguém, um familiar. Isso pode me gerar também grande tensão. Muitas vezes o nosso próprio egoísmo, a sua orgulho, a nossa vaidade, que trazemos de existências passadas, também começa a gerar hoje, na nossa vida atual, essa ansiedade. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela vai nos dizer que a humanidade está vazia de ideal.
E nos aponta que uma das grandes causas para a ansiedade crescente é o materialismo que a humanidade vivencia hoje. Uma sociedade egoísta e individualista, diz ela, onde o foco está no material, está no ter e não no ser. O querer ser um vencedor nessa vida, um triunfador nos nossos dias de hoje, fez com que muita gente se tornasse ansiosa. E não só ansiosa, quanto depressiva. Porque ela começa a perceber que toda aquela ansiedade não vai levá-la ao resultado que ela deseja. E aí ela se deprime. A ansiedade é uma das grandes características da era moderna, diz João Ângeles. Porque tudo aquilo que foi desenvolvido, toda a tecnologia que está ao nosso alcance nos dias de hoje, foi desenvolvido para o nosso conforto, para o nosso bem. Mas, na verdade, tudo isso nos deixou mais ansiosos no dia de hoje. As cobranças que nós temos são muito maiores que no passado. A competitividade é hoje muito maior também. Hoje nós temos que dominar as tecnologias que estão aí ao nosso alcance. Temos que interagir a todo momento nas redes sociais. Temos um padrão de corpo, de beleza. E toda essa cobrança e competitividade em vários setores da vida nos traz essa ansiedade e, por consequência, o nosso adoecimento. Essa interação nas redes sociais estão nos deixando muito ansiosos e doentes, porque tudo ficou muito rápido, muito líquido. Antigamente, você queria mandar uma mensagem para alguém, e pasmem, alguns jovens agora vão nem acreditar no que eu vou dizer, mas a gente escrevia uma carta. Se vocês não conhecem, existiu uma carta que a gente mandava para alguém, durava aí 5, 10, 30 dias para chegar aonde deveria chegar, no destino. A pessoa lia, e quando desse tempo ela escrevia a resposta, mandava, e mais 30 dias para você receber a mensagem de volta. E tudo isso com muita calma, tranquilidade. E daí hoje as coisas mudaram assim, de uma forma totalmente transformadora. Quando nós queremos mandar um zap para alguém, nós já ficamos verificando se a pessoa recebeu a mensagem, se ela já leu, se o pauzinho já ficou azul. E se a pessoa leu e não respondeu, nós já entramos em parafuso. Nós já antecipadamente, nós já buscamos todas as possibilidades, por que ela não respondeu, o que teria acontecido. Sem contar também que nós estamos, ora, no WhatsApp, daí recebemos uma mensagem no Messenger do Facebook, depois corremos para responder um e-mail, voltamos para o Zap. Então, tudo isso, essa conectividade, toda essa tecnologia, ela é muito boa, mas precisamos aprender a lidar com ela. E isso também é causa de adoecimento e ansiedade. Fala, Eva. Então, você falou aí dessa questão de toda essa tecnologia, da comunicação, da informação que nós temos hoje, né, que é muito grande. Mas também nós, assim, nunca tivemos tantas informações da espiritualidade, trazendo, né, esse caminho, essa luz nas nossas vidas. Será que nós estamos valorizando as coisas erradas? Sim, com certeza, eu acho que a espiritualidade, ela sempre vem para nos ajudar. E o que acontece é que as nossas imperfeições, né, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho que faz com que nós possamos utilizar totalmente diferente do que a espiritualidade quer de nós, mas ora nós entramos num site em busca de algo que eu quero realizar para mim, e não aquilo que a própria espiritualidade está me dando para que eu possa crescer. É algo que, às vezes, é site pornô, às vezes é isso, às vezes é aquilo. Então, tudo isso fez com que nós pudéssemos nos perder nesse contexto todo. Mas a tecnologia é algo fantástico para todos nós. O problema é que hoje nós ainda não temos essa maturidade, né? Com certeza. Para poder, porque está tudo aqui. Está tudo ao nosso alcance. Então, às vezes, nós invadimos coisas que ainda nós não temos capacidade de entendimento, né? E é algo interessante como essa ansiedade, Eva, ela trabalha contra nós.
Isso é muito importante da gente entender. Ela começa a mudar a nossa própria vibração e ainda interfere na vibração do outro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você está ansiosa, você vai no supermercado fazer compra, então você acaba de fazer a compra, se dirige para o caixa e tá aquelas filas enormes no caixa. Aí você, na tua ansiedade, você já escolhe a fila que você acha que vai demorar menos, vamos dizer. Aí você chega naquela fila e a fila do lado começa a andar. E ali você já começa a ficar ansioso. E você olha para o caixa, a fita da máquina acabou, alguém esqueceu a senha do cartão, alguém esqueceu de pesar alguma coisa lá no caixa e tem que voltar, e outras situações inusitadas acontecem. Daí você muda de fila, a tua fila trava e a outra começa a andar. Por quê? Porque essa ansiedade, ela interfere exatamente e prejudica, né? E prejudica muito a nossa vida. Então, nós temos que estar prestando atenção o quanto isso está me prejudicando no dia de hoje. A ansiedade nessa fase de isolamento social está fazendo com que as pessoas, isso é um ponto importante da gente tocar aqui agora, nós falamos em internet, você fez essa pergunta, as pessoas estão comprando muito mais pela internet produtos que não precisam. Produtos que não precisam. Você está em casa, está ali sentado, aquela ansiedade, você vê aquele cara fazendo aquela propaganda bonita e tal, você vai lá e compra. Então, o que veio para facilitar a nossa vida está complicando ainda mais. As pessoas estão usando como válvula de escape, né? Para lidar com a ansiedade e com a angústia. Porque o ato de comprar, na verdade, libera diversos hormônios que vão gerar aí um bem-estar. Então, o problema é que depois a pessoa fica novamente ansiosa, porque ela se endividou. Aí ela tem que pagar as contas. Então, aí complica. Não está sabendo usar a pandemia, né? O isolamento para poder olhar para si. Então, aqui nós temos que controlar essa ansiedade e realmente perguntar, eu preciso disso? Né? E daí poder ler um livro, um lugar, escutar uma boa música, assistir um bom filme. Há um dado tão importante da ansiedade nos Estados Unidos que as pessoas deixam os carros na garagem porque eles não cabem mais dentro das garagens, porque eles compraram tantos produtos pela internet e foram colocando na garagem porque não usam mais, e daí os carros não cabem na garagem. Você vê que ponto que chega a pessoa na sua ansiedade. E um ponto muito importante da gente formalizar também é a ansiedade nos jovens, nos adolescentes, nas crianças hoje. A forma como os pais educam os filhos podem gerar um processo de ansiedade muito grande. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje, onde pais com menos tempo para os filhos tentam recompensar com presentes. E isso é um erro, porque se você dá a eles presentes a toda hora, eles vão entender que aquilo está muito fácil ganhar. E dessa forma gera neles pouco prazer, porque eles já têm quase tudo e ganham muito fácil. E, portanto, fica difícil construir ali um sentimento de gratidão. Muito difícil. Eu me lembro quando nós éramos crianças, né? Nós tínhamos uma expectativa da chegada do Natal, porque era o único presente que nós ganhávamos, era no dia de Natal. Então, mesmo que fosse um presente singelo, como de fato era, né? Nós ficávamos muito felizes, muito gratos. Hoje você dá para a pessoa um tênis de marca, um tablet, um celular, e eles não estão nem aí. E ainda reclamam que queriam uma melhor, porque estão acostumados a receber muito fácil. E isso vai produzir adolescentes ansiosos, porque querem tudo e querem para ontem. Não vão dar valor naquilo que possui. Estão sempre querendo mais e esperam muito rápido que as coisas aconteçam. E para que eles fiquem satisfeitos, eu não vou dizer nem felizes, para que eles fiquem satisfeitos, você precisa fazer algo assim espetacular. Comprar algo assim totalmente irracional no nosso ponto de vista. E isso vai torná-los jovens sem maturidade psicológica, emocional, porque não vão saber lidar com os nãos que a vida vão lhes apresentar.
não terão estrutura para aceitar uma derrota, um fracasso ou uma situação adversa. Quando os pais tentam superproteger os seus filhos, livrando de situações adversas e de dores, você está tornando o teu filho incapaz de suportar as frustrações na vida. E por não saber enfrentar as frustrações, eles vão se tornar ansiosos e se tornam depressivos. E provavelmente serão adultos frustrados, porque as coisas nem sempre serão como eles querem. E assim a ansiedade se torna crônica, patológica, causando grave distúrbio. É por isso que a gente vê jovens, 15, 16, 17, desistindo da vida, se suicidando. Nem mesmo começou a viver e já está se suicidando. Por causa de uma tristeza, uma angústia, um não que ele recebeu, a não realização de um sonho que ele tinha e não se realizou ali, leva eles à desistência. Por isso é que os pais têm que estarem atentos de como estão participando na construção de uma estrutura emocional, psicológica dos filhos. E saber que você vai ter um papel fundamental no processo de como eles irão reagir a situações que a vida vão lhes apresentar. Outro ponto muito importante da ansiedade na nossa vida é que ela pode paralisar a nossa vida. Porque o ansioso está sempre ocupado com o futuro, com a expectativa do amanhã. E assim nós vivemos o hoje, e isso gera... Assim nós não vivemos o hoje, aliás, e isso gera uma inércia. Nós ficamos paralisados. O dia do ansioso, ele não rende. Ele não rende, porque ele não está focado no presente. É um dia de correria, de tumulto, mas sem aproveitamento, sem rendimento nenhum. Então, na verdade, a vida do ansioso ele é uma prisão psicológica. O ansioso, por não estar focado no aqui, no agora, ele perde o seu presente, que é algo fundamental. E depois ele se sente culpado lá na frente. E isso é algo que vai interferir muito na nossa vida, porque não havendo essa vivência profunda do presente, não há aprendizado no dia de hoje. E esse processo de culpa por não ter agido no presente, ele fica preso no passado. Nós ficamos presos no passado. Eles vão desenvolver distúrbios terríveis, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, precisamos viver essas experiências do presente, porque é através dele que nós podemos fazer alguma coisa. Nós só podemos mudar alguma coisa no presente. É através dessa vivência de hoje que eu consigo buscar uma transformação, uma mudança. E é sobretudo no presente que eu consigo ressignificar o meu passado. E assim eu posso me libertar dele. Por não viver o aqui e o agora e pular etapa, me gera uma incapacidade de aproveitar até as provas, até as expiações, as dores que eu estou passando hoje, que acontecem na minha vida. E ao invés de eu aprender com elas, eu apenas sofro. E por isso, na vida do ansioso, as situações desagradáveis estão sempre repetindo. Notem para vocês verem. Porque, como eles não estão aprendendo com elas no presente, eles pulam essa etapa, elas vão se repetir até que eles possam aprender. É doloroso isso. O Evangelho nos pede sempre foco no presente. Jesus está sempre nos alertando isso. Por isso, lá no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, ele vai dizer, não vos inquietais com o dia de amanhã. Ou seja, não sejais ansiosos com o dia de amanhã. Cuida do hoje, não gaste a sua energia com as coisas que ainda não vieram, não aconteceram, e pode ser que nunca aconteçam. Paulo também, lá em Filipenses, ele vai dizer algo parecido numa das suas cartas. Não sejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma. E Emmanuel, ele vai interpretar esse versículo de Paulo lá no livro Palavra de Vida Eterna. E ele vai dizer assim, urge não dar aos acontecimentos contrários a harmonia da vida, qualquer atenção além da necessária.
Olha aqui. Então, quando eu dou atenção exagerada aos acontecimentos que me tiram o foco do presente, das situações que a vida me apresenta naquele momento, isso me tira a capacidade de aproveitamento daquela situação. Vamos dar atenção no devido tempo, no momento adequado, quando aquela situação se nos apresentar. E importante, isso não significa que nós não devemos sonhar, planejar, almejar coisas boas para nós. O que não podemos é perder o presente, sonhando com o futuro. Tudo a seu tempo. Um dos grandes segredos para vencer essa ansiedade é o autoconhecimento. Quando eu passo a me conhecer a tal ponto que eu consigo identificar as armadilhas da ansiedade. Temos que identificar primeiramente as nossas necessidades. Quais são as nossas reais necessidades na vida? O que realmente importa? Porque se aquilo que não importa não vier, não acontecer, nós não vamos sofrer. O problema é que nós pegamos as coisas que são importantes e as coisas que não são importantes e nós botamos tudo numa mesma vasilha. Daí, quando algo, o importante ou não importante, não acontece, não vem, nós ficamos ansiosos. Então, essa identificação é algo primordial no combate à ansiedade e à depressão. E nós temos que pensar, então, nas nossas aspirações legítimas. Temos que ter uma expectativa boa, equilibrada, de esperar coisas boas aconteçam na nossa vida. Expectativas daquilo que eu realmente sonho, que eu quero chegar lá, eu tenho uma meta, e eu tenho que investir hoje, no presente, a minha energia, o meu tempo para alcançar isso. E não querer colher onde eu não plantei. E é isso que muitas vezes o ansioso faz. Ele anseia, ele deseja, ele quer colher, mas ele não planta hoje. Isso é algo fundamental para que nós possamos resolver grande parte da nossa ansiedade. Outro ponto importante é identificar a nossa realidade emocional. Quais são as emoções que estão dentro de mim? Sobretudo aquelas que me dominam. Aquelas que já estão enraizadas dentro de mim e já fazem parte da minha personalidade. Porque isso vai me ajudar muito na relação que eu vou ter com a minha família, com as pessoas que me rodeiam. E vai me poupar, e vai poupar aos meus familiares muito de sabores. Agora, há um ponto importante. Fala, Cláudia. Carlos Santana, Diga. lembrando aqui do livro Conflitos Existenciais, do qual Joana de Ângeles fala que tem uma relação muito forte a questão da ansiedade voltada para o seio paternal e maternal. Então, o espírito, né, nesse processo reencarnatório dele, ele tem uma dificuldade de relacionar-se com as questões afetivas, mãe e filho, pai e filho. Então, dentro desse contexto familiar, trazendo isso para o momento hoje, né, que as famílias estão precisando se relacionar mais por conta desse isolamento, né? Como que se pode olhar para isso? Tanto para a mãe perceber essas características, né, dos filhos, para saber se eles estão ansiosos, porque às vezes isso está até numa criança, né, um adolescente. Sim. E como você disse que os sintomas não são sempre iguais a todos, né? Cada um reage de uma maneira. Sim. Quais os cuidados ou olhar que os pais devem ter para com seus filhos? Olha, é uma pergunta muito boa, muito interessante, porque o que está acontecendo é que hoje, na pandemia, às vezes, os adultos estão mais surtados do que as próprias crianças, né? E não olham para os sintomas que as crianças têm, que às vezes são diferentes dos adultos, né? Às vezes uma tristeza incontida, que a mãe não nota no filho, aquele filho que é brincalhão, aquele filho que fala, aquele filho que a todo momento está interagindo e, de repente, ele para e ele começa
a não falar, a se calar. Então, os pais precisam estar atentos, porque os sintomas que eles estão tendo são diferentes dos filhos. Então, é preciso esse olhar, é preciso diagnosticar isso antes que eles sejam tarde demais, né? Então, sobretudo nessa pandemia, que as famílias estão dentro de casa. Eu acho que isso já ajudou muito no contexto da família se unir um pouco mais. Mas isso gerou também, de contrapartida, grandes conflitos que estavam debaixo do tapete. Grandes conflitos. Estão sendo travado batalhas enormes dentro dos lares, né? Por quê? Porque tudo hoje vem à tona. Aquela incompreensão, aquele pai que é assim, aquele filho, tal. Então, é preciso hoje olhar muito forte, porque como nós vamos sair dessa pandemia é que é o que importa hoje. Essa relação de pai, filho, mãe, como vai ser? Como vai sair? Então, as coisas têm que se resolver dentro de casa hoje, para que não fique fora do controle depois dessa pandemia. Então, é algo muito importante que nós temos que tomar conta, que nós temos que cuidar. Outro ponto importantíssimo nessa questão da ansiedade, e que nós temos que entender, é que existe o imponderável. Há momentos em nossa vida que nós não temos controle da situação. Diante de algumas situações, nós não temos o poder de nada, de nada. E ter humildade nesse momento é um passo enorme. Há coisas na vida que nós não podemos mudar, meus amigos. Apenas vivenciar da melhor forma possível e aprender a lição. Nesses momentos, quando a angústia nos envolve, tudo parece pesado, incompreensível e incontrolável, é nesse momento que nós temos que buscarmos esse relacionamento com Deus. É exatamente agora. Porque existe o imponderável, existem situações que nós não podemos prever, nem calcular que fosse acontecer, que pode acontecer conosco. E nesse momento, precisamos confiar. Precisamos entregar nas mãos de Deus. Porque sem Deus, nesses momentos, a vida se torna um caos e tudo fica fora de controle. Em Deus, há um lugar seguro para onde trazer os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. O quanto mais nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da nossa essência divina, mais ansiosos ficamos, mais preocupados ficamos. Preocupação é uma atividade da mente que não entende essa desconexão com Deus. Então, o processo hoje é de reconexão, é de religar novamente com Deus. Por isso, Pedro, na sua epístola, no capítulo 5, ele vai dizer: lançai as vossas ansiedades sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Nos mostrando que a maior cura para a ansiedade é aprender a confiar em Deus. E que esse relacionamento, essa confiança em Deus, é um recurso divino para a serenidade da nossa alma. É o desenvolvimento desse relacionamento que vamos entender que há um Pai de infinito amor que está regendo as nossas vidas. De que nós não estamos aqui ao sabor da sorte. E que nós somos amparados, sustentados, conduzidos sempre por aquele que nos ama. Isso é um ponto fundamental. E encerrando, eu queria dizer que a doutrina espírita também nos auxilia profundamente para o tratamento da ansiedade. Profundamente. Nos mostrando que nós estamos aqui de passagem. Essa vida é transitória. Você não vai levar nada. Somos espíritos imortais, ou seja, não morremos. A nossa casa real não é aqui. A nossa essência ela é espiritual. Que muitos dos sofrimentos que nós estamos tendo nessa vida pode ter causa em existências passadas. Que nós não somos vítimas. Não somos vítimas. E isso temos que buscar o aprimoramento através do autoconhecimento.
Ela diz também que nós não podemos fugir dos nossos problemas, porque eles ressurgirão na frente muito maiores, seja nessa existência ou seja em outra. Isso, bem compreendido, nos ensina a focar nas coisas espirituais, não tanto nas coisas materiais. E assim vamos buscar um sentido maior para a nossa vida, e não apenas vencer essa vida física e material. Muitas vezes, a ansiedade que temos hoje são problemas não resolvidos em existências passadas, em imperfeições que não foram trabalhadas em existências anteriores. E assim reencarnamos com essas problemáticas, vivendo os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e trazendo essas tendências a serem superadas. E por isso dificuldades estão hoje conosco. Então, a grande proposta da doutrina espírita para a ansiedade é a reforma íntima. É buscarmos trabalhar essa imperfeição, para que nós possamos ter maturidade espiritual. Portanto, desde hoje, podemos trabalhar, podemos planejar a nossa próxima existência, trabalhando essas ansiedades, que são, na verdade, frutos da nossa própria imperfeição. Ô Carlos, aproveitando aí para a sua conclusão, poderia falar um pouquinho rapidamente para nós das pessoas que, por ansiedade, estão se jogando na bebida, nas drogas, no cigarro, e o quanto isso produz de malefício para as nossas vidas. Sim, sim. Isso é um ponto muito importante, porque assim como a compra que nós fazemos na internet é uma fuga, a bebida, as drogas e outras coisas, elas também são uma fuga. Então, nós precisamos estar atentos, porque tudo isso revela a nossa alma, revela as nossas imperfeições, revela o nosso egoísmo, o nosso orgulho, revela as coisas que não podemos resolver lá atrás e estão conosco nesse momento. Então, por isso que a grande resposta para tudo isso é que nós acabamos de citar, é olhar para o nosso interior e ver o porquê que eu estou entrando nesse processo de bebida, nesse processo de droga. E isso pode gerar algo assim muito pior. Não é só a questão das drogas, né? Então, esse olhar para dentro de nós, nesse momento, onde todas as nossas ansiedades vão pular para fora, é poder que nós nos colocarmos numa situação de observador, para que nós possamos ver o quanto nós estamos deteriorando, o quanto nós estamos perdidos. Se nós tivermos esse olhar, como diz Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, de observador, sobretudo do nosso dia, fizermos essa análise constante de como foi, de como eu estou entrando, qual foi o gatilho que fez com que eu tomasse a primeira dose ou que eu entrasse na droga, isso vai ajudar muito. É um processo. Então, o autoconhecimento é algo libertador nesse momento. Não estou te ouvindo, Eva. Está desligado. Ai, desculpa. Tá. Que possamos... Saiu de novo. Que possamos apreender esses ensinamentos que você nos trouxe, muito ricos nesta noite, né? Trabalharmos a questão da ansiedade em nós, não substituirmos por outras questões, mas olharmos para nós e, parafraseando o nosso colega Roberto Lúcio, vamos cuidar da nossa vida, né? Que eu acho que isso é o momento, não no sentido, mas sim de trabalharmos essas questões íntimas e sairmos dessas dificuldades que nos impulsiona também ao nosso crescimento. Nós agradecemos a sua participação, por estar conosco nessa noite, né? Agradecemos a todos os nossos amigos, agradecemos a Cláudia, boa noite para todos vocês, e que possamos sermos abençoados por Deus, pelos nossos amigos espirituais, que tenhamos aí uma excelente semana.
Muito obrigada, Carlinhos, por estar conosco nesta noite. Tá? Obrigado. Deus